Olá, estamos aqui para mais um Saúde em Pauta, que hoje recebe meu querido amigo Celso Heitor de Freitas Júnior para falar de um tema muito importante, a saúde urológica do homem brasileiro. Celso, obrigado por estar aqui com a gente, uma alegria, você é um grande amigo, obrigado por aceitar o nosso convite para vir bater um papo aqui sobre um tema tão importante. Obrigado, Volpe, obrigado pelo convite, mais uma vez, né, a gente conversar, fazer essa reflexão aí sobre saúde, né, hoje saúde masculina é um tema que está ganhando força e eu fico honrado aí pelo convite e agradeço muito. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, esse programa é para você. Celso, vamos começar. Como é que está a saúde urológica do homem brasileiro? O que você tem para dizer? Como é que está a situação do ponto de vista urológico do homem no Brasil? Olha, quando a gente fala de saúde urológica, né, estritamente no campo da minha área, né, urologia, a gente vê sempre o tema da próstata. Não tem como fugir disso, porque assim, o que o urologista faz? Ele cuida da próstata, mas as pessoas às vezes ainda têm uma certa, vamos dizer assim, dificuldade de identificar, né? Obviamente que a gente não trata só desse problema, mas a gente tem a questão do câncer de próstata, porque o câncer de próstata é um problema de saúde pública, né? Ele é o tipo de câncer, né, de tumor maligno, mais frequente no homem brasileiro, né, anualmente. Ele só perde para os casos de câncer de pele, que a gente fala que não melanoma, né, as lesões de pele mais simples. Então o câncer de próstata é extremamente comum, infelizmente, né, então é um problema de saúde pública. Então, dentro disso, eu acredito que com os anos, vamos colocar aí 10 anos para cá, as campanhas, né, que são desenvolvidas pelos órgãos governamentais, né, pelo Ministério da Saúde, nós temos institutos, né, organizações não governamentais que também estimulam as campanhas de prevenção para o câncer de próstata. Então eu vejo com otimismo que a conscientização para o assunto câncer de próstata melhora ano a ano, entendeu? Tem uma época muito importante, que é o Novembro Azul, né? A gente sempre tem essas campanhas identificadas com os meses, né? No caso do câncer de mama, Outubro Rosa, são os principais, né? Porque são os mais frequentes. E o câncer de próstata, ele tem essa questão do Novembro Azul, que ali a massificação da informação ocorre. Então a gente tem aquela mobilização da esposa, da parceira, de estimular o homem a procurar o urologista, saber como faz uma prevenção. E a Sociedade Brasileira de Urologia também tem um papel muito importante. Eu gostaria de destacar isso porque a gente conhece várias sociedades, né? E a Sociedade Brasileira de Urologia realmente é uma sociedade muito proativa, atuante, tem programas incansáveis, assim, sabe? Porque eu acho que nesse cenário da próstata a coisa está avançando bem e tende a melhorar, né? Mas é óbvio, quando você fala saúde do homem, né, igual a gente fala, tem vários temas que podem ser encaixados, né? Encaixado nisso. Celso, para quem está nos ouvindo, todo homem a partir de uma certa idade, pela mudança hormonal, ele vai ter uma hipertrofia benigna da próstata. Em que idade, mais ou menos, isso começa a acontecer? Olha, a nossa próstata, ela é um órgão, né, que ele faz parte do sistema reprodutor do homem, tá? A função da próstata, ela produz o sêmen, o líquido, o esperma, né, que vai levar os espermatozoides, né, durante o ato sexual para a fertilização, reprodução de uma reprodução, exatamente. A nossa próstata, ela tem um estímulo lento e gradativo pela testosterona, o nosso hormônio masculino. E com esse estímulo, ela tem esse efeito que ela vai crescendo em volume, em tamanho, com a idade. Isso vai começar a acontecer de uma forma mais pronunciada a partir dos 40 anos de idade, tá? De uma forma mais pronunciada. Então, todo homem vai passar por uma hipertrofia benigna de próstata. Nem toda hipertrofia vai acabar num câncer de próstata. Eu acho importante a gente
a gente deixar claro que o aumento de próstata com a idade, ele é uma coisa esperada, né? Pela mudança hormonal, ele é esperado. O que não é esperado é que essa hipertrofia benigna, em algum momento, possa desenvolver um lado maligno aí, não é isso? Exatamente. O crescimento da próstata, a hipertrofia, né, que é o termo médico aí para crescimento, ele é inerente à idade. Ele vai acontecer. Em alguns homens será uma hipertrofia, um crescimento da próstata maior, e outros menores. E na maioria das vezes, pode ter fatores hereditários associados, entendeu? Tá. Ou seja, transmissão, né, de pai para filho. E tem a questão também que ele vai levar a ter sintomas, né? Sim. Por quê? A próstata, quando ela cresce, ela dificulta o ato do homem urinar, né? Porque eu falei assim, que a próstata está mais relacionada à reprodução, mas quando nós urinamos, a uretra é o canal que o homem vai eliminar. E ela passa pela próstata. Urina. Exatamente. Então, quando ela cresce, ela serve como um fator obstrutivo. Tá. Ela dificulta o esvaziamento de urina da bexiga. Aí então os homens vão falar, minha urina, minha força do jato da urina não está tão forte igual era antes, né? Parece que eu não seguro urina do jeito que eu segurava antes. Isso te atrapalha? Não, mas está diferente. O cara começa a ficar um pouco ligado. Eu não levantava de madrugada, agora eu levanto. Mesmo que eu não tome muito líquido. Isso são efeitos indiretos do crescimento da próstata. Então, assim, e são, igual você colocou, decorrentes do crescimento benigno, né? Tá. O câncer de próstata é outra coisa. É outra doença no mesmo órgão, Tá. mas o que você falou é verdade. A gente não tem que levar assim, o homem que vai ter uma próstata muito grande, ele tem mais risco de ter câncer de próstata. Não tem relação. Interessante isso, né? Você pode ter uma hipertrofia benigna, ter uma próstata grande e nem por isso se transformar num câncer. Com certeza. Só que assim, obviamente, o homem, como ele não ainda não é fácil, né? Você conversar de colesterol alto, glicemia, né? Diabetes, é uma coisa mais frequente. A minha próstata está aumentada. O cara vê no exame e fala, pronto. Será que eu estou com câncer de próstata? Sim. Na maioria das vezes, os homens jovens para a doença prostática, que eu coloquei aí 40 anos, isso não, na maioria das vezes não se trata de um câncer de próstata, mas é óbvio, cada caso é um caso, né? A gente tem que valorizar sempre, instruir e orientar. Tá. Mas é um negócio interessante, muitos homens vêm bem preocupados com o aumento, aí eu chego e os demais urologistas, olha, o fato da sua próstata tá aumentada não quer dizer que você tá com câncer de próstata. Sim. Só nisso você já acalma a consulta no começo. Sim, a adrenalina já baixa, né? Já baixa. E existe muito tabu, Celso, em relação à questão do toque retal no exame de próstata. Eu queria que você esclarecesse para quem está nos ouvindo quais são, além do toque retal, as outras modalidades de exame que podem ser feitas para o esclarecimento sobre tamanho da próstata e também para esclarecimento, no caso da biópsia transretal e tal, quando você já tem uma suspeita de um câncer de próstata. Então, quais são os exames que você teria de screening, a começar pelo toque retal, mas não é exclusivamente isso, porque isso ainda é um tabu que ainda afasta muitos homens da questão da consulta urológica, pelo desconforto, enfim, pela situação associada a esse tipo de exame. A gente tem que, vamos fazer um pensamento que o homem, teoricamente, ele, diferentemente da mulher, que começa mais cedo, né, e é o ginecologista, então ele, de repente, está lá, se ele quer fazer um check-up com um clínico, um cardiologista, né, como você, nem todos fazem. A maioria não faz, né, atualmente. Aí, de repente, fala, você está com 40 anos, você tem que passar no urologista. Já é um negócio diferente, é um profissional que ele nunca ouviu falar. Sim. Aí o cara ainda vai querer fazer o toque retal, ele não está entendendo nada. Não, ele não está nem querendo. Exatamente. Então, tem tudo isso. O que acontece? Quando igual você colocou o rastreamento, né?
O rastreamento é a prevenção, né? Tá. Se a gente for falar em saúde pública, hoje a maior parte dos governos, vamos dizer assim, não orienta um rastreamento em massa da população. Por quê? Os dados estatísticos mostram que, em muitos casos, você pode ter mais risco do que benefício. O que acontece? A informação chegando, como ela vem chegando, o que a gente faz? Os homens são estimulados a procurar o urologista a partir de 40 anos, para aqueles que têm antecedente na família, tipo assim, alguém da família dele que já teve câncer de próstata, aqueles homens que começaram a ter alguma dificuldade para urinar, entendeu? Eles são estimulados a procurar o urologista aos 40 anos de idade. Tá. Aqueles que não têm nenhum antecedente, às vezes também não está errado ele procurar mais cedo, se ele quiser ter um cuidado. Claro. Ele tem direito de ter isso. Sim. Teoricamente, são orientados entre 45 e 50 anos para quem? Não tem nenhum problema para urinar, não tem nenhum caso de câncer de próstata na família. Você pode dar uma esperada. Então seria 50 anos. Seria Depois 50 dos 50 anos, é aconselhável que todo homem faça uma consulta com o urologista. Sim, isso é uma conduta, vamos dizer assim, de diretriz. É uma diretriz. Agora, por exemplo, eu acho interessante qualquer homem procurar um urologista aos 40 anos. Mesmo se ele não tem antecedente. Tá. Porque se ele tiver alguns critérios que o urologista vai avaliar, por exemplo, uma próstata de tamanho totalmente normal, ausência de sintomas urinários, o exame do PSA, que é um exame de sangue que eu vou falar daqui a pouquinho, qual que é a importância dele, o urologista fala, olha, você está muito bem, você pode voltar comigo daqui 5 anos. Ok. Então eu acho interessante, porque na medicina, você sabe disso, sempre tem a exceção, né? Claro. Então a gente... É aquele paciente que nunca leu o livro, né? Exatamente. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma prevenção, ainda é o toque e o PSA. Tá. Aí você vai falar para mim assim, então a prevenção do câncer de próstata é o toque e o PSA? Sim. É a mesma coisa se fizer um paralelo com a mulher, para fazer a prevenção do câncer de mama. É uma mamografia e ultrassom. Com a gente, e orientada a fazer autopalpação. Que o autoexame. O autoexame, exatamente. Para nós, tem que fazer o toque e o PSA. Se um desses dois exames estiver alterado, aí tem que prosseguir. Porque se ou o toque estiver alterado ou o PSA, que é o exame de sangue, estiver alterado, esse homem tem um risco de ter um câncer de próstata. Aí ele vai ter que seguir. Se você perguntar para mim, qual que é o exame que é mais eficiente nessa busca de suspeita que o homem pode ter, nessa prevenção do câncer de próstata? Isoladamente, o PSA, ele vai detectar mais câncer do que o próprio toque. Tá. Você entendeu? Só que acontece, ao redor de 10%, pouco menos do que 15% dos casos, a gente pode ter o toque alterado e esse exame de sangue, o PSA normal. Tá. E esse homem pode ter um câncer de próstata que, às vezes, por essa característica, ser até mais agressivo. Sim. Quando aparece no toque. Então, assim, tem estudos colocando que, teoricamente, o homem não precisaria fazer o toque, pode fazer só o PSA. Eu não acho que a gente ainda está com essa certeza toda, porque a gente que vive essa rotina, a gente tem casos de homens que fazem o toque e tem alteração. O PSA está normal. Só para o pessoal saber, o PSA, esse exame de sangue, ele é uma proteína que ele é produzido na próstata, pela célula da próstata. E quando essa célula tem câncer, ela produz mais esse hormônio, essa proteína, melhor dizendo, né? Então, quer dizer, o aumento do PSA pode estar associado à presença do câncer de próstata. Porém, como é uma substância produzida na próstata, há vários outros fatores que podem causar... A hipertrofia benigna por si só? Que é o principal fator de confusão. Tá. Que às vezes o homem chega em pânico. Puxa, meu PSA está alto. Aí a gente analisa, pronto, seu PSA está aumentado por causa do hipertrofia, não é câncer.
Então, quem vai definir isso é o urologista, né? Então, eu vejo assim, hoje, os exames que a gente faz, basicamente numa consulta inicial, toque, pede a coleta de sangue do PSA, se o homem tem sintomas urinários, a gente pede o ultrassom muitas vezes, mesmo um homem jovem, né? Tá. 40 anos um urologista é jovem. Então, é jovem. Não, 40 anos é um menino. Mas assim, eu pergunto para você, Celso, depois desse exame inicial, com o PSA e o toque, o próximo exame seria um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância? Qual é o próximo exame que você pede para esclarecimento das questões da próstata? O exame ideal é uma ressonância, Tá. tá? Só que você sabe muito bem, ressonância no Brasil não é fácil. São poucos lugares, é um exame mais caro, né? Então, porque assim, por que a gente pede uma ressonância? Para a gente definir se há alguma área na próstata realmente suspeita de câncer. Entendeu? Você acha que a ressonância pode substituir a punção biópsia transdental? Não, né? Ainda não. Porém, o que acontece? Ela dá um índice de suspeita muito relevante. Tá. O radiologista faz algumas classificações. Olha, eu encontrei um nódulo na próstata desse homem aqui, esse nódulo tem a característica tal. É bem fidedigno, às vezes a suspeita, que a gente indica a biópsia. Tá. O que bate o martelo é a biópsia. Tá. Agora, tem muitos casos que a ressonância exclui. E aí você evita de fazer uma biópsia. Você evita de fazer a biópsia. E para você ter uma ideia, em linhas gerais, números gerais, antes da ressonância evoluir muito com esse papel sendo de precisão mesmo, de gerar uma confiança grande, a gente tinha mais ou menos em torno de 30%, para arredondar o número, de biópsias positivas, quando a gente pedia biópsia. Então você tinha que imaginar que 70% das outras biópsias não tinham câncer. Tá. Então você pode pensar ao contrário, você fala assim, puxa vida, mas tanta gente fez biópsia e não precisou, né? E a biópsia, quer queira ou quer não, ela é um procedimento, tem seus riscos. Tem seus riscos, pode ter dor, o homem pode ter infecção, desconforto. Então quer dizer, né? Tem homens que ficam muito abalados por ter sido indicado uma biópsia. Sim, ele já vai achando assim que já está irritado. Né? E aí o cara, mesmo se ele não tem um câncer, aquilo abala o psicológico. Então, a gente tem que respeitar, porque cada um é um indivíduo, né? Cada um tem uma individualidade, né? Então, a ressonância ajudou muito. Então, por exemplo, hoje, na medicina privada, né, principalmente, a gente pede muita ressonância antes de decidir se o homem vai fazer a biópsia ou não. Tá. Seria então um exame pré-biópsia. Pré-biópsia, a ver se você indica a biópsia ou não. Tá. E hoje em dia, com o resultado da ressonância, na hora de fazer a biópsia, o radiologista ou urologista, né, pode direcionar. A biópsia, o urologista ou o radiologista fazem, ele direciona na lesão suspeita. Que, quando não existe a ressonância, ele não consegue enxergar isso. E aí pode acontecer do sujeito estar com câncer e você não biopsiar a área que tinha que biopsiar para vir positivo. Isso era muito frequente. Principalmente se o cara tinha uma próstata grande. Ficava mais difícil a amostragem ainda. Sim. Então o negócio, você vê que é uma ciência mesmo. Exatamente. Então, e hoje, né, como a gente... esse detalhamento, essa evolução vão dando mais qualidade, né? Tá. Para o diagnóstico, né? Para a orientação. Então isso é excelente, né? Eu acho que a população ganha, porque quando diagnostica numa fase inicial, você pode curar a pessoa. Claro, sem dúvida alguma. Impressionante. E eu pergunto para você, Celso, que papel tem o ultrassom e se tem algum papel no esclarecimento das doenças da próstata, a tomografia? Olha, o ultrassom é um exame muito importante para a gente, principalmente no que se refere à hiperplasia, à hipertrofia, o crescimento da próstata. Tá. Por quê? Vamos lá. O homem está com alguns sintomas que ele acha que são diferentes. Isso começa a acontecer, igual eu falei, a partir dos 40 anos, mas é muito mais frequente depois dos 50, 60 anos de idade. É bem mais frequente essa percepção. Tá.
Todo mundo fala, eu urino bem, mas não igual quando eu tinha 18, 20 anos. Eles falam desse jeito. Quando a gente faz o ultrassom, a gente avalia o tamanho da próstata. Às vezes, quando a próstata dificulta muito o ato urinário pelo crescimento dela, no exame de ultrassom há alterações na bexiga. A bexiga urinária pode ter deformidades por causa disso. Bexiga de esforço. De esforço, né? Porque ela faz muito esforço. E tem uma fase interessante do ultrassom, quando a gente escreve assim, eu quero que você faça um ultrassom de próstata. O radiologista já sabe que o homem chega com a bexiga cheia, ele faz o exame, aí ele pede para o homem, agora o senhor vai ali naquele banheiro, urina, esvazia ao máximo a sua bexiga. Aí depois o senhor volta aqui. O homem vai lá, deita, ele passa o aparelho de novo para ver se o homem esvaziou bem a bexiga. Sim. A gente chama isso de resíduo urinário. O quanto sobrou de urina da bexiga depois que ele urinou. Porque às vezes o homem não tem noção, mas ele está urinando e está sobrando muita urina. Então o ultrassom, ele é um exame que traz muita informação para a gente. Não invasivo, Fácil de realizar. A gente associa com os sintomas. Tá. E a gente medica as pessoas, porque hoje nós temos muita medicação para hipertrofia prostática, que são medicações que têm um efeito ótimo. Tanzolosina, dutasterida. Essas medicações fazem especificamente o quê, Celso? Elas relaxam o assoalho pélvico, facilitando o esvaziamento vesical? Qual é a função desses medicamentos para quem está nos ouvindo, que muitas vezes procura o urologista, tem uma hipertrofia benigna, não tão grande que ainda exige uma intervenção, mas sai dali com um medicamento e muitos deles relatam que melhoraram muito depois de começar a usar os medicamentos. E melhoram mesmo, porque é interessante, a próstata, o crescimento da próstata, às vezes o homem tem alguns sintomas, mas isso está associado a ciclos. Vai ter uma época que ele vai urinar pior, ele reclama, eu não estou urinando legal. Passa alguns meses, ele começa a urinar bem de novo. Então, às vezes, há ciclos espontâneos, sem ele fazer nenhum tratamento. Tá. Então, é muito tênue essa curva. Tá. Mas os remédios melhoram e deixam ele bem melhor quando devem ser indicados, que o médico vai saber. Toda vez que a gente prescreve um remédio desse, os homens acham, a princípio, que vai diminuir a próstata. E realmente, nós temos duas linhas de medicações, em linhas gerais. Uma que vai reduzir o tamanho da próstata. Dá um exemplo delas para quem está nos ouvindo. Que é a finasterida. Finasterida. Que é super frequente, a finasterida é muito conhecida porque, além de tratar crescimento prostático, também é usado para calvície, né? E também para hipertensão. Exato. A finasterida também. Também. Então, e nós temos as outras medicações, e tem a dutasterida, que é uma molécula um pouquinho mais, vamos dizer assim, bem elaborada para esse fim do que a finasterida para essa questão prostática. E nós temos as medicações que elas relaxam a musculatura da bexiga e da próstata, vamos dizer, que ela relaxa aquela musculatura para o fluxo ser mais livre, o fluxo de urina ser mais livre. Então a gente faz associações, Volpi, dessas medicações. Para reduzir a próstata e para facilitar o esvaziamento vesical. Exatamente. Então se, por exemplo, o homem tem um aumento de próstata, mas que não seja tão exuberante, ele não precisa usar uma medicação que vai reduzir o volume. Ele pode usar essa medicação que vai atuar na musculatura da bexiga e da próstata, né, da uretra, que passa ali na próstata para deixar o fluxo mais livre e melhora bastante o sintoma. Agora, a partir do momento que, além disso, ele tem uma próstata muito grande, ele começa a sentir uma redução mais importante do jato de urina, ele chega no banheiro friccional muito mais elevado, aí tem que associar uma medicação que reduz o volume prostático. Então, assim, a gente vai ponderando, porque os remédios funcionam bem, então a gente tem que colocar a hora de cada medicação no melhor ponto para a gente ir usando no tempo adequado. Pensando agora naquele paciente com a hipertrofia benigna da próstata, você já lançou mão dos medicamentos, qual é o seu turning point para indicação de intervenção? Olha, de novo, em linhas gerais, os melhores efeitos desses remédios, quando a gente mantém uma linha isolada desses remédios, vai ser ao redor de 3 a 4 anos,
seguidos que eles vão dar o máximo de efeito deles. A tendência depois é uma estabilização, com tendência aos sintomas se tornarem resistentes à medicação. Tá. Aí é a hora que a gente começa a pensar nas técnicas cirúrgicas, tá? Tá. Que hoje em dia nós tem surgido várias técnicas para tratar a hipertrofia prostática. Técnicas cada vez menos invasivas, tá? A técnica mais usada até hoje é a ressecção transuretral da próstata, que tem a sigla é RTU, né? Sim. RTU de próstata. É uma técnica que os urologistas têm um bom domínio, tá? É a técnica mais utilizada no mundo até hoje. A energia elétrica, que é bipolar, que a gente fala, né? Que é um gerador de energia, que na hora que o cirurgião ele vai reduzir o tamanho da próstata, Ele vai por dentro. ele vai pela uretra, não tem nenhum corte na barriga. A maioria das cirurgias prostáticas, elas são feitas pela uretra. Tá. Então a gente não faz nenhum corte externo. E aí a gente faz uma cirurgia muito boa, que é aquela parte da próstata que está fechando o canal, está estrangulando a saída de urina da bexiga, a gente faz um túnel. A gente modela um túnel ali, a gente vai fazendo uma moldagem ali, tirando aquele excesso de próstata que está obstruindo. Então a gente não retira a próstata inteira. Tá. Isso é importante saber. Quem tem o crescimento prostático benigno, que é a hipertrofia, nós não retiramos a próstata inteira. A retirada total da próstata é para o câncer de próstata. Tá. E uma das consequências que já deu muito problema é a ejaculação retrógrada. Isso. Quando o paciente faz esse tipo de procedimento, ele tem que entender e tem que ser explicado, já foi motivo de problemas e até de assassinato de urologistas por conta disso, né? Um caso que aconteceu ali na região de Ribeirão Preto, quando eu era aluno, e todo mundo contava esse caso, porque eu acho que o urologista, não sei se não comentou, se comentou, o paciente não deu muita bola, e depois ele achou que, depois daquilo, ele não era mais homem. Que foi lá e matou o urologista. Veja então, que absurdo. Então, é uma das situações, né, Celso? É verdade. Eu queria que você comentasse, isso acontece em todos os casos pós-RTU, em que situações existe essa ejaculação retrógrada em que o sêmen vai sair depois junto com a urina? Exatamente, porque quando nós fazemos essa abertura da próstata, existe um mecanismo que a gente chama de esfíncter, uma válvula que é na bexiga, que ela sofre uma lesão na cirurgia. Então, na hora que o homem vai ejacular, né, ele vai ter o ato sexual, na hora do orgasmo, ele vai ter um orgasmo seco. Ele fala, ué, cadê? Cadê o líquido? Não tem mais nada? Acabou? Não acabou. Só que como nessa cirurgia há uma lesão desse esfíncter próximo ali da bexiga, o esperma vai para a bexiga e, conforme você disse, ele acaba eliminando esse esperma na urina depois. Isso não traz nenhum problema de saúde para ele, nada. E nenhum problema para que ele tenha o prazer durante o ato. Ele só não vai ver externar o sêmen. É isso. Exatamente. É isso. Então, é isso que precisa ficar importante para quem está ouvindo. Quando você faz uma RTU de próstata, você, desculpe o termo, você não vai broxar. Você vai continuar tendo prazer e tudo mais. A única coisa que não vai haver é a exteriorização do sêmen. Só isso. Não é isso, Celso? Exatamente. Mas eu concordo com você, é fundamental o homem ser avisado. Tá avisado disso, porque isso aí pode dar um problema psicológico no cara. E outra coisa, a gente que tem a rotina de conversar bastante com os homens sobre isso, ele pergunta pra nós, e aí, o que tem? Aí você fala, olha, mais pra frente talvez você precise fazer uma cirurgia, tal. O que dá? Aí você fala essas coisas, o cara, eita, deixa eu ir me acostumando. Você tá entendendo? O cara vai se habituando, vai pondo na mente, né? Que isso pode acontecer, mas conforme você disse, isso não dá impotência. Você tem que falar pro cara. Deixar bem, o cara some, né? Exatamente. Não, e ele para de acompanhar com qualquer pessoa. Agora, eu quero frisar também que existem técnicas hoje em dia, porque assim,
Quando a gente faz uma RTU, a gente avisa que provavelmente ele vai ter esse efeito adverso, esse efeito colateral da cirurgia. Sim. Há casos em que isso pode não acontecer? Até há. Mas na maioria das vezes, vamos colocar que supera 90%, vai, o fato dele não ejacular, né? Há técnicas novas que estão sendo utilizadas já no Brasil também, tá? Que a ejaculação ela é preservada. Você entendeu? Você consegue retirar de uma outra região em que não pegue essa válvula que controla? Exatamente. A gente consegue fazer o túnel sem ter a lesão dessa válvula. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Celso, a questão da eletrovaporização da próstata, porque é uma outra forma de fazer uma RTU, não é? Como é que funciona? Outra forma. Só para finalizar essa questão ali que eu falei da técnica que não lesa, vamos dizer, o esfíncter, ela é feita com uma introdução de agulha e um vapor d'água sobre alta pressão. Tá. Na intimidade da próstata, dentro da próstata mesmo. A gente entra com um aparelho, com uma câmera, a agulha entra na próstata, é disparado um vapor d'água, um jato de alta pressão, que ele causa um processo inflamatório e com alguns meses ele vai necrosar aquela área do tecido e a próstata dá aquela encolhida. Entendi. Então faz algumas O aplicações. resultado não é imediato. Não é. Diferente da RTU e da eletrovaporização, que é imediato. Então você está vendo que é o que você falou. Tem que explicar direitinho. O homem vai, olha, você não vai melhorar rápido. Ao contrário, nós vamos provocar uma inflamação na sua próstata, mas depois vai melhorar. Então a pessoa tem que saber que ela vai levar alguns meses. Pode levar até 3 meses em geral para ele melhorar. Tá. Então se não for bem avisado, né, a pessoa fica muito frustrada, né? Sim. A eletrovaporização, ela utiliza a energia laser, tá? É uma técnica muito interessante. Eu acho assim, é o mesmo fim, vamos dizer assim, da RTU. A mesma finalidade, que é desobstruir a uretra prostática. Tem grandes vantagens. Menos sangramento. Sim, que é um dos problemas da RTU, né? Da RTU. A RTU, se a próstata é muito grande, o urologista às vezes tem uma certa dificuldade em conter os sangramentos em certos momentos da cirurgia. Mas como eu disse, é uma cirurgia muito realizada pelos urologistas e geralmente, vamos dizer assim, não compromete os resultados da técnica, porém, sempre que surgem novas técnicas que minimiza algum risco, é melhor. Claro, até porque você opera muitas vezes pacientes muito idosos. E para esses pacientes, um sangramento um pouquinho maior pode ter outras consequências, né? Faz diferença, né? Você sabe, né? Você é cardiologista, a pessoa pode pode ter uma repercussão na pressão arterial, né? Sem dúvida. Ficar mais com a pressão baixa, o cara não pode mais usar os remédios dele, aí fica aquela confusão, uma série de coisas. De qualquer forma, a gente consegue fazer essa eletrovaporização a laser, o paciente continua usando o AS, né, clopidogrel, certas drogas que afinam o sangue, né? Sim, você pode fazer confiando que com a eletrovaporização você está garantido e está seguro. Exatamente. Você vê vantagem da pessoa para a ressecção, para o trabalho ali na luz da uretra, ali na próstata. Existem vantagens da eletrovaporização em relação à ressecção sem ser o sangramento? Você acha que fica melhor com um do que com o outro? Eu acho que não. Não. Eu acho que o resultado é parecido. É parecido. Tá. Hoje em dia, essas duas técnicas, elas têm uma tendência, porque surgiram outras. Tá. Quando as próstatas, porque a gente escolhe muito a técnica de acordo com o tamanho da próstata. Tá. Se a próstata tem até tanto volume, a gente tem uma relação de técnicas que a gente vai lançar a mão. Se são próstatas muito grandes, foge um pouco da RTU, da eletrovaporização, entendeu? Eu acho assim, a indicação da RTU e da eletrovaporização em relação ao tamanho das próstatas, ela é muito semelhante. Então vai levar em conta o quê? A experiência do cirurgião. Tá. Então tem colegas que eu conheço que se dedicam à eletrovaporização. Então quando ele vai,
o cirurgião, olha, eu faço eletrovaporização, é o meu método, tal, eu tenho bons resultados, eu acho que o paciente pode ir tranquilo. É uma técnica muito utilizada atualmente. Tá. Tá no rol da ANS, né? Antes não estava, então tá mais acessível, né? E então eu acho que assim, é uma técnica, a RTU e a eletrovaporização, em resultado, elas são equivalentes, vamos dizer assim. Sendo elas tão boas, a indicação desse caso que você fala de um jato sob alta pressão fica só por conta da questão da ejaculação retrógrada ou tem mais alguma situação em que especificamente essa técnica é melhor? O apelo para essa técnica é esse. Tá. Por quê? Porque às vezes são homens que, para eles é importante, né? Dentro da prática, né? Da vida sexual, Tá. manter a ejaculação, né? Tanto do ponto de vista sexual, ou se de repente o homem tem muito sintoma, mas ele não se deu bem com os remédios, ele toma remédio e tem efeitos colaterais que ele não pode continuar com a medicação, Tá. e ele quer ter filho, Tá. você tá entendendo? Então, Tem outras variáveis que podem. tem que conversar direitinho, né? Mas eu acho assim, foi um avanço, né? Você ter mais opções, né? Tá. Eu pergunto, no caso do câncer de próstata, aí é Prostaté, aí é tirar tudo. Como funciona em relação àquele indivíduo que tem câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, Aí já estamos saindo da hipertrofia benigna e já estamos entrando no câncer propriamente dito. Isso. Que modalidades você tem? Tem muitos casos que você não vai operar, você vai fazer rádio, vai fazer químio, e em alguns casos você vai operar. Que situações você opta por cirurgia? Que situações você opta por rádio ou químio? olha, a radioterapia ou a cirurgia, tá, são os principais tratamentos que a gente tem para o tratamento do câncer de próstata localizado. Ou seja, aquele câncer que só está na próstata. Tá. Ele é inicial, que ele não foi para outros órgãos. Esse aí seria o ideal para operar. Ou para irradiar. Para irradiar também. Para irradiar. Então fica bem claro. Quais são os principais tratamentos com finalidade de curar alguém? Tá com um diagnóstico de câncer de próstata inicial. Ou cirurgia ou a radioterapia. A radioterapia funciona muito bem. Mas você não tem medo de indicar uma radioterapia para um cara e depois esse negócio voltar? Porque o próprio paciente pode falar assim, você vai fazer uma radioterapia e depois esse troço volta. Não é melhor tirar? Realmente existe essa preocupação. A radioterapia, ele é um tratamento que nós temos que avaliar o indivíduo, né? Tá. Não podemos esquecer que a maior parte dos homens que são diagnosticados com câncer de próstata tem mais de 65 anos. Tá. A maioria tem mais de 65 anos. Muitos desses homens já têm outras doenças. Tá. Que a gente fala que elas meio que elas competem, né? Competidoras. Então vamos dizer, às vezes ele tem uma doença cardiovascular muito importante, de repente ele já teve um AVC, e que isso exige muitos cuidados para ele. Ou seja, às vezes os homens depois de certa idade, 65, 70 anos, eles já têm alguns outros problemas de saúde que eventualmente o tratamento cirúrgico pode ser um pouco, oferecer um pouco de risco. A gente fala morbidade para esses homens. Tá. Só para esclarecer quem está nos ouvindo, no caso da prostaté, aí é aberta. Então, a prostatectomia, a técnica mais realizada no Brasil ainda é a cirurgia aberta. Tá. Nós temos a cirurgia por laparoscopia também. O resultado fica bom, Celso? Fica bom. Superponível ou aberta? Tá melhor. Fica. E hoje tem a robótica. E hoje tem a robótica, é isso que eu ia te falar. Então tem laparoscopia, tem robótica e tem ela aberta. Totalmente aberta. Você prefere qual? Dentro da rotina, eu faço parte, né, de um centro de referência, então a gente sempre tem uma tendência a oferecer a melhor tecnologia, que é a robótica. Tá. A robótica, ela tem vantagens para a prostatectomia, né? Tá. Porque quando ela traz vantagens para o cirurgião,
automaticamente ela beneficia o paciente. Claro, sem dúvida. Porque se o cirurgião fala, eu opero melhor com essa técnica, com esse equipamento, com essa tecnologia, então o paciente vai ser beneficiado, né? Isso não acontece só no nosso país. O Brasil hoje é o líder, né, de equipamentos, né? A gente fala plataformas, né, robótica na América Latina. É o país que mais tem plataforma robótica na América Latina. Tá. Muito desenvolvido. Então, assim, a urologia é o carro-chefe da cirurgia robótica. É a especialidade que mais avançou na cirurgia robótica. Ela tá muito cara, Celso? Ainda é muito caro. O investimento, infelizmente, é caro. Nós temos alguns hospitais SUS que têm robô, tá? Só que eles não conseguem ainda fazer em larga escala. Entendo. Porque os insumos, as pinças robóticas, Então, elas têm um tempo, uma vida útil e que precisa que descartar. tem que descartar, senão o robô não trabalha. Ok. Tudo feito um controle. Então, isso é muito caro. Né? Você gosta de fazer robótica, Eu Celso? gosto. Porque acho que com as óticas, com tudo, você fica com muito domínio, né, da região. Fica melhor de trabalhar, né? Olha, uma coisa interessante é que assim, eu aprendi a fazer cirurgia aberta, né, na minha residência e tal. E o que a gente tem de vantagem na cirurgia aberta? O 3D, né? Sim. A gente tem a profundidade e tudo. Quando a gente passa para cirurgia por vídeo, a gente opera olhando uma tela. Sim. Aí você tem o quê? O 2D. O 2D. Você já fica difícil adaptar, mas mas você fica feliz por quê? Porque a cirurgia laparoscópica, pelos furinhos, o homem tem menos sangramento, né? Se recupera melhor, tem menos dor, não tem aqueles cortes que dão dor, pode dar hérnia, uma série de coisas, infecção, né? Aí quando você vai para a robótica, ela é a laparoscópica, só que parece que você tá com a profundidade, parece não, a ótica do robô ela é binocular, né? Você tá com o 3D de novo, né? Você tá no 3D de novo e pela precisão você enxerga mais detalhes do que a olho nu. A olho nu. Porque você tem aumento, você tem mais precisão. A iluminação é fantástica também. É excelente. Então, quer dizer, eu acho assim, eu sempre falo para os pacientes, falo assim, olha, quando você ouve uma notícia ou você lê um artigo, internet, surgiu uma nova droga tal, uma doença avançada e tal, as pessoas estão melhorando assim. Na cirurgia, hoje, o avanço veio na tecnologia robótica. Sim. Então, isso é foi muito positivo. A tendência é isso crescer cada vez mais. Sem dúvida. Tá? E um dia as pessoas vão ter esse acesso, né? A gente gostaria, né, que isso fosse feito em larga escala, né? Mas, às vezes a gente vê que demora, né? Infelizmente, né? No país, né? O país tem muita desigualdade, mas é uma pena. Mas, de qualquer forma, volta e meia eu converso com os pacientes. Eu falo, o importante é você ser tratado. Claro. Você tem que ser tratado. Tá. Por exemplo, cirurgia aberta. Eu tenho muitos pacientes que eu operei há anos, lá no início da minha experiência, né? No início lá dos anos 2000, que eles passam comigo até hoje. E foi cirurgia aberta. Os caras estão curados. E fez cirurgia aberta, fazem as coisas, fazem as atividades deles. Então, quer dizer, a pessoa, ela não tem que se frustrar, às vezes, por ela não ter acesso àquele método. Ela tem que ficar livre do câncer. Ela tem que ficar livre do câncer, ela tem que chegar, sentir firmeza do profissional. Claro. Ele vai falar, não, o senhor será tratado, o senhor vai ser muito bem tratado. Voltando naquela nossa pergunta, que quem está ouvindo deve estar se perguntando isso. Então nós vamos deixar a radioterapia para aqueles casos em que os riscos ou a morbidade, os fatores de comorbidade podem interferir para uma prostatectomia. Então a prostatectomia seria o teu procedimento de eleição no câncer e deixando a rádio. Em que situações você usa a químio? Na verdade, a rádio, ela é uma técnica, ela sempre é oferecida. Tá. Porque tem pacientes que não querem ser operados. Tá? Olha. Tem gente que fala, eu não quero fazer cirurgia. Eles têm muito receio dos efeitos colaterais, principalmente de causar impotência. É o que eu ia te perguntar. A impotência necessariamente vem associada à prostatectomia? Olha,
como eu falei, na maioria dos casos, a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata em homens que têm mais de 65, 70 anos de idade. Nessa faixa de idade, a função erétil, a ereção dos homens, na maioria dos homens, ela já não é a mesma. Sim, mas agora com todos esses estimulantes, tadalafila e tudo mais, esse homem esticou a sua atividade sexual. E ainda bem que nós temos esses remédios, porque eles vão ajudar os homens no pós-operatório. Entendo. Então tem muitos homens que chegam e falam, doutor, minha ereção não é igual era antes, mas eu não preciso nenhum desses estimulantes. Eu não uso tadalafila, eu não uso sildenafila, eu não uso nada disso. Só que eu coloco para eles. Mas quando o senhor for operado, pela idade, o senhor vai ter que usar alguns remédios desse. Tá. Que é para a gente melhorar. Agora, faço o contrário. Muitos homens que são operados mais jovens, que às vezes a gente tem homem que a gente opera com 50 anos, 52, já semana passada teve um senhor. Senhor não, né? Minha idade. Um menino, tá vendo? Um menino. E eles recuperam mais a potência, entendeu? Porque o indivíduo mais jovem é natural, né? Mas o que eu falo sempre, tanto impotência, incontinência, eles têm tratamento. Só que é óbvio, vai exigir dedicação. Como a radioterapia também tem seus efeitos colaterais. Sim. A radiação ali, ela queima a glândula. Ela como um todo, né? Ela pode queimar órgãos, um pouquinho de queimadura nos órgãos vizinhos, principalmente a bexiga, o reto, né? A parte final do intestino. Restite actine, que é muito comum, né? Então, são efeitos colaterais chatos de tratar também. Sim. Então, a gente coloca tudo, mas eu entendo onde você quer chegar. Na maior parte das vezes, homens mais jovens, homens que têm um status geral muito bom, tipo, cara, olha, tenho lá uma hipertensão leve, eu não tomo nenhum comprimido para pressão, tenho 70 anos, caminho, faço academia, trabalho, sou ativo, esse cara tem toda a indicação cirúrgica. Tá. Porque, conforme você disse, a cirurgia ela é mais invasiva de cara, mas ela tem os resultados a longo prazo. Sim, porque Você quer da doença, né? E sempre mais favoráveis, Tá. às vezes. Mas isso para uma parcela de pacientes. Tá. Veja bem, eu não posso, de forma alguma, a radioterapia é um excelente... Demonizar a radioterapia. Não, de forma alguma. Até porque você pode associar métodos, né? Às vezes, é muito frequente depois da cirurgia, dependendo do resultado que veio a cirurgia, o que mostrou a biópsia, a gente vai complementar o tratamento com a radioterapia na área onde a próstata foi retirada. Então a radioterapia é um método que evoluiu muito também. Tá? Os aparelhos de radioterapia são muito diferentes do passado, né? Então, assim, tudo isso veio melhorando, né? Agora, a químio a gente não usa em casos iniciais, Tá. Casos localizados. A químio ainda hoje, ela está para as doenças metastáticas, principalmente, que é quando afeta principalmente os gânglios do abdômen, da barriga. Já não está mais restrita aí aquela localização. Os ossos. Imunoterapia, tem usado? A imunoterapia é muito, assim, veja bem, a imunoterapia deu um boom aí nos tratamentos de câncer, né, da forma geral. Para câncer de próstata, a maioria dos tratamentos para doença avançada é baseada na linha hormonal. Tá. Porque quando nós temos um câncer de próstata metastático, que ele está afetando órgãos à distância, né, longe da próstata, principalmente o esqueleto, os ossos, o nosso hormônio masculino, a testosterona, alimenta o tumor. Então o tratamento vai ser baseado em quê? Em bloquear a testosterona. Só que isso vem com vários efeitos colaterais, né? Porque a testosterona vai lá para baixo. E aí o homem controla a doença, só que aí ele vai ter sintomas por estar com a testosterona baixa. Ele controla a doença e descontrola a cabeça. Exatamente. Tem que ter... muita cabeça para encarar um período desse e entender tudo e isso. muitas vezes será definitivo, né? Sim. Porque se ele tem a doença fora,
ele não pode parar de usar esse remédio. Então a vida dele vai mudar. Vai mudar e aí ele tem que entender que ele está fazendo uma opção, né? Para viver. Para viver. Para viver. Pra viver. Então, assim, sempre que possível tentar Sim, chegar antes, né? claro. Fazer a prevenção, Da né? importância do início da nossa conversa. Exatamente. Agora nós falamos um pouco da próstata. Eu queria agora perguntar para você em relação à bexiga. Como está a bexiga do brasileiro? O que você tem visto na tua prática, além, obviamente, da bexiga de esforço, que está geralmente associada à doença de próstata? Nós temos cânceres de bexiga, nós temos situações que acometem a bexiga. Como você, na tua prática, o que você tem visto e o que você pode dar de aconselhamento para quem está ouvindo sobre a saúde da bexiga dos homens brasileiros? Olha, os problemas de bexiga dos homens, eles estão muito relacionados à próstata. Tá. Porque são órgãos que estão ali na pelve, né? Na bacia ali, na nossa, né? Então, a bexiga sofre muito com os problemas da próstata. Então, ela pode, por esses problemas de bexiga de esforço, descompensação, né? A bexiga começa a funcionar mal, pode desenvolver infecções. Tá. Pode começar a ter infecção urinária, né? Tá. Infecção urinária no homem é totalmente diferente do raciocínio da infecção urinária da mulher. Uhum. Porque na mulher, pela própria anatomia feminina, às vezes elas têm a cistite, elas vão lá, o ginecologista passa um comprimidinho e tal. Não tem, teoricamente, uma gravidade, uma necessidade de uma investigação mais frequente, exceto se ficar se repetindo muito. No homem, não. O homem teve infecção urinária, tem que ir atrás do urologista. Alguma coisa está errada, né? Na maioria das vezes, tem relação com próstata. Em relação ao câncer, o grande vilão ainda é o cigarro. Tá. Ainda é o tabagismo. Os fumantes que nos ouçam, tá? Porque o cigarro aumenta a incidência de câncer de bexiga. Aumenta muito. Por quê? Para o pessoal entender. A bexiga, imagina que o rim, os nossos rins, são o nosso filtro. Tudo que não presta, manda embora. Tá. E o cigarro não presta. Certo. Aí as toxinas do cigarro saem dos rins e ficam lá na bexiga. Uhum. Até o homem sentir vontade de urinar, aquelas toxinas vão irritando a bexiga daquela pessoa. Tá. Então isso é uma coisa de anos. São anos os efeitos até ele desenvolver um câncer. Mas ainda é o grande vilão. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pergunta para um homem quando ele está com uma suspeita de câncer de bexiga é se ele fuma. Tá. Aí a gente fala assim, então você tem que parar de fumar. E o primeiro sinal é uma hematúria. É o sangramento na urina. O sangramento na urina. Então, ouça, se você vê sangue na urina, particularmente se é ou foi fumante, atenção, não deixe de procurar ajuda profissional especializada. E principalmente, às vezes eles vêm e eles falam, eu tive um sangramento, mas ele parou. Foi 1, 2 vezes ele parou. E teve dor? Não doeu nada. Então pode ser um câncer de bexiga. Sim. Câncer de bexiga, o sangramento ele vai e volta. Melhora sozinho. E às vezes melhora sozinho, o sujeito acha que não tem problema e que tá tudo bem e ele deixa. E ele fala que não teve dor. Então o sangramento indolor é comum no câncer de bexiga. Ele é traiçoeiro, vamos dizer assim, né? Porque quando o sangramento é doloroso, geralmente está associado às infecções. Então, não tente raciocinar. Não, procura ajuda. Procura. E veja bem, a causa de sangramento mais frequente em homens e mulheres com mais de 50 anos é o câncer de bexiga. Olha isso. Subindo um pouco no trato urinário, ureter. O que a gente tem? Porque geralmente ureter é cálculo, né? Tem mais alguma coisa assim para lembrar de... Os tumores são raros, mas a grande patologia, a doença que afeta os ureteres são os cálculos, que dá dor pra caramba. Dói demais. Diferente da questão do câncer da bexiga, mas para dar sintoma demora muito, né?
No caso do cálculo é o contrário. O sujeito sua de dor, dói muito. É a cólica renal. É a cólica renal. A cólica renal, o sintoma clássico, né? A cólica renal, uma dor muito forte, tá lá entre o top 5, né? Das dores mais fortes, né? Porque é aguda. Sim. A pessoa tem muita dor. A pessoa fala, mas eu tô passando mal, tô vomitando, tal, não sei o quê. É vômito pela dor. De tanta dor, o cara até vomita, né? Então, quer dizer, é impressionante. E hoje nós temos muita possibilidade, né, Celso? Nós temos a litotripsia. Muitas vezes você consegue passar pelo ureter, tipo uma alça, e puxar esse cálculo, né, Celso? Eu queria que você descrevesse para quem está nos ouvindo as possibilidades terapêuticas que tem para os cálculos que estão na pelve renal e nos ureteres. Lembrar que a maioria dos cálculos, eles só vão dar a crise quando ele cai no ureter, né? Vamos dizer que é o canal que leva a urina dos rins até a bexiga. Até a bexiga. E a maioria dos cálculos tem uma tendência a ser eliminado espontaneamente. É claro que isso pode às vezes demorar, e conforme você diz, pela eficiência do tratamento, tem homens, mulheres que optam por fazer a retirada cirúrgica desse cálculo, que hoje em dia é uma cirurgia de médio porte, minimamente invasiva, não faz nenhum corte, nenhuma incisão, tudo aparelho pelo canal, câmeras, né, que tem melhorado também. Muitas vezes esses cálculos são pulverizados com laser, né? Olha, interessante. Pulverizado com laser, então fica só a areinha ali, né, urina e pronto. Manipula menos. Tem esse aparelhinho que parece uma cesta, né, que a gente chama de basket, né, que é uma cestinha, que ele pode laçar o cálculo, se o cálculo não for tão grande para ser removido. Então, assim, essa técnica é o que é mais feito. Em que situação em que situação você deixa o duplo J? Você já tirou o cálculo? Mas sempre deixa. Você sempre deixa. Por que motivo, Celso? Queria que você explicasse isso, porque veja, se você já removeu o cálculo, se aquilo ali já está livre o trânsito, por que e por quanto tempo? Essa manipulação, Wolf, que tem no ureter, nesse canalzinho, ela lesa esse canal, ela machuca o canal. Tá. E na cicatrização desse canal, ele pode criar uma cicatriz ali. Tá. Fibrose, né? Uma cicatriz que vai deixar aquilo ali entupido. Entendi. Então o duplo J é para fazer um molde interno para que não aconteça de ficar uma estenose ali, depois, obviamente, levar uma insuficiência renal pós-renal. Exatamente, porque quando a gente deixa o duplo J, ele é um tubinho maleável, bem molinho, tal, ele incomoda, né, porque é um corpo estranho, mas o que acontece? Ele garante a drenagem da urina e, conforme você falou, enquanto está cicatrizando, ele serve como um molde para a cicatriz não fechar o canal. Porque você imagina que o canal ureter, ele é fechadinho, a abertura dele, na verdade, passa a urina. Então é uma coisa muito delicado, né? Uma perfeição, é muito delicado. Então, quando chega um cálculo, passa um aparelho de baixo para cima, tem que ter cuidado. Tá. É um órgão sensível, né? Então tem que ter cuidado. Então, a gente sempre deixa o duplo J, geralmente em torno de 1 a 2 semanas no máximo. Tá. E os rins, Celso? Agora estamos chegando num órgão muito importante, não que os outros não sejam, mas hoje estamos falando agora dos rins. A questão da incidência dos tumores renais e como que isso ainda é muito frequente, o tumor renal? O tumor renal ainda é uma doença frequente e o diagnóstico dele, ele está aumentando, né? O diagnóstico está aumentando. Por quê? Ele é detectado em check-ups. Olha que interessante. Então hoje, eu vou colocar aí para você que na medicina privada, vamos dizer, de check-up, que pede ultrassom e tal, ao redor de 80% a 85% dos casos de diagnóstico de tumor renal é por acaso. Olha que interessante isso, Celso. Sem sintoma. Porque quando ele dá sintoma, ele já está muito avançado, né? Porque o rim é um órgão que fica escondido. Ele fica na parte posterior, né, lá de trás do abdômen, o intestino inteiro fica na frente dele, então ele está escondidinho. Então até ele dar um sintoma, tem que crescer massas, tumores muito grandes, né? Gerar sangramento urinário, então isso geralmente são doenças avançadas. Tá.
De qualquer forma, a maior parte dos diagnósticos que nós fazemos hoje é por acaso, Volpe. Por acaso. Você diagnostica, então o cidadão vai lá, faz um exame, um ultrassom, nódulo de tantos centímetros no rim direito. Sugiro tomografia. O radiologista geralmente escreve assim. Tá. Aí você faz a tomografia, as características da tomografia, ou eventualmente de uma ressonância, elas são muito precisas. O radiologista consegue te dar informações bem precisas. Não, tem casos em que, dependendo das características que ele consegue identificar, ele consegue ser compatível com o processo neoplásico, ou seja, tumor. Tá. E você tá autorizado a operar o paciente só com a imagem da tomografia ou de uma ressonância, Tá. na maioria dos casos. Tá. E o que acontece? Como esses diagnósticos têm aumentado, a tendência é diminuir a mortalidade da doença, né? Sim. Isso demora. Essas curvas de cair mortalidade, elas demoram. Tá. Porque a gente tinha um dado antigo que quando começou a ter esses diagnósticos por acaso de nódulos renais, as pessoas são operadas, retiram aquele nódulo, mantém o rim, não tira o rim inteiro. Tá. Vive bem. Faz uma nefreia parcial. Parcial, só tira o nódulo, não precisa retirar o rim todo, mesmo sendo um câncer, tá? Uhum. E aí, essas pessoas acompanham com a gente 5 anos, 10 anos e nunca mais voltou a doença. Só que para entrar na estatística, tudo vai levar alguns anos, tempo, né? Para ir depurando. Mas certamente a curva vai melhorar de mortalidade por causa desses diagnósticos que a gente tem feito em doenças iniciais. Os tratamentos estão melhorando muito. A gente faz o tratamento cirúrgico, desculpe, por laparoscopia, por cirurgia fechada. É robótica para fazer cirurgia no rim ou ainda tem espaço as lombotomias e cirurgias abertas? Lombotomia tá muito raro, viu? É bem raro. Eu acho que hoje em dia disparados são as laparoscópicas. As laparoscópicas. E depois as robóticas em quem tem acesso. Olha, né? que interessante. E que evolução que foi isso, né? Muito, porque assim, a recuperação das pessoas é muito rápida, né? Sim, porque é uma incisão dolorosa, né, Celso? Pega muito músculo, né? Eu lembro quando eu passei pela cirurgia geral, era uma incisão grande e geralmente uma incisão bem dolorosa, né? Mórbida. As pessoas, Sim. Tinha gente que ficava a vida inteira com problema por causa daquele corte. É óbvio que se tem que fazer. Salvou muita gente, claro, sem dúvida, mas hoje temos coisas melhores para oferecer, né? Eu vou dizer que pelo Brasil afora, os centros de formação aí, os cirurgiões que estão saindo, eles estão fazendo as cirurgias por videolaparoscopia muito bem para câncer de rim. Então certamente a lombotomia é uma coisa. Eu vou te dizer, em serviços de referência, os residentes atuais nem fazem lombotomia. Olha que interessante. Eles não sabem fazer. Olha que interessante. Isso que é bom também ser um pouco mais velho, né, Celso? Já vimos de tudo, né? É isso mesmo. Vamos descendo pelo trato urinário, agora passamos da próstata, estamos chegando na questão do pênis. Hoje, qual é a cirurgia em relação ao pênis mais feita? Ainda é a postectomia? Ah, com certeza. Com certeza. A postectomia tem vários, né? Circuncisão. Vamos só esclarecer para quem está ouvindo, é a retirada daquela pele que cobre a glande. Muitas vezes não se consegue expor a glande, né, Celso? E aí, nesses casos, mais do que nunca está indicado até por uma questão de higiene e para prevenção do câncer de pênis, né? Sim. A fimose, né? Sim, que é a principal indicação. A fimose é diferente do excesso de pele, né? A fimose é como você falou, na hora de puxar a pele para expor a glande, né, a cabeça do pênis, a gente vai puxar a pele, ela não sai direito. Tá fechando. Então tem que tirar aquele excesso de pele que tem esse estreitamento. E é uma cirurgia cheia de benefícios, né? É muito vantajosa para o homem, né? Para o menino. A maioria que são feitos são em crianças, adolescentes, né? Mas a gente faz cirurgia de fimose em adulto também, em alguns casos. E assim, a vantagem grande que tem, primeiro, higiene. Tá. Você higieniza muito melhor quando não tem aquele excesso de pele. Quando você expõe a glande, a cabeça do pênis, você
higieniza muito melhor o órgão, né? Isso vai gerar menos risco de contrair doença sexualmente transmissível, Tá. tem menos trauma durante o ato sexual, as pessoas que não têm a fimose. Por quê? Quem tem machuca mais a pele do pênis durante o ato sexual. Sim. Esse machucado ali na hora, ele favorece a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, a aquisição dessas doenças. Então, assim, esse é uma vantagem. Outras vantagens importantes estão relacionadas à higiene, o câncer de pênis, né? Câncer é muito frequente, Celso? Olha, tá muito... É um câncer relacionado à questão sociocultural, vamos dizer assim, né? Tá. Pessoas, vamos dizer assim, desinformadas, não esclarecidas, não se higienizam diário, precários. Então eu vou dizer assim, que tem regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, que tem destaque. O estado do Maranhão, infelizmente, é um campeão aí de câncer de pênis no Brasil. E nesse caso tem que fazer emasculação mesmo, você tem que retirar. Geralmente, quando é no começo, a gente só tira a lesão, mas geralmente sacrifica a glande. Se você for querer um dado assim, é mais comum tirar o pênis inteiro? Não. É parcial, mas o cara fica sem a glande. Complicado, né? Não, isso aí psicologicamente. Não, é muito difícil. Né? E assim, é um câncer super agressivo, viu, vô? Sim. Câncer Eu de me lembro pênis. quando passei na cirurgia geral, cheguei a ver um caso que já estava avançado. Nosso paciente urrava de dor. Era um troço absurdo. Fiquei impressionado. O câncer de pênis é um câncer extremamente agressivo, porque ele drena pelos linfáticos que a gente fala para a virilha. Judia muito da pessoa. A pessoa judia muito. É muito triste. Então, assim, pessoal, parece óbvio, né? Mas tem que higienizar direitinho, né? O órgão, né? O pênis, para evitar o acúmulo, né? Do esmegma, né? Que é aquele sedimento branco, né? Aquilo ali vai começando a irritar muito o pênis e pode gerar o câncer. Então, por isso que, por exemplo, os meninos, né? Quando a partir de certa idade, está com dificuldade de expor, ou às vezes a pele cola na cabeça do pênis, né? tem que procurar, né? Porque na maior parte das vezes se resolve sozinho. Mas quando tem que procurar o pediatra, mas melhor o urologista nessa hora para avaliar. Você faz uma anestesia local, né, Celso? Na base do pênis, como é que é feito? No meu tempo fazia na base do pênis e você fazia ambulatorial essa cirurgia. Para adulto, né? Para adulto. Sim. Criança tem que ser sedada, né? Não, se for criança não tem como. Mas na época que eu fiz cirurgia geral passiva e urologia, a gente fazia muito isso no ambulatório. Hoje em dia a gente faz mais com sedação, viu, vô? Com sedação, mais conforto, né? Eu também aprendi, mas é muito complicado, porque é muito sensível, né? A região ali, então a maior parte das vezes faz com uma sedação. Eu sempre falo para os homens assim, olha, como se você fizesse uma anestesia para fazer uma endoscopia, para olhar o estômago e tal. Você dá uma dormida, a gente faz anestesia local. Então sai mais a sedação, mais a local. Mais local. O paciente vai embora no mesmo dia, tá? Já volta rapidamente às atividades profissionais quando adulto, né? Que a gente faz. E um repouso de atividade sexual por quanto tempo pós-postectomia? Pós-retirada? De 30 a 40 dias. 30 a 40 dias. 30 a 40 dias. E aí ele já está apto para ter uma relação normal, sem dor, sem problemas, sem nada. Sim. Cada um tem uma recuperação. Claro, mas em média é 30 a 40 dias. 30 a 40 dias ele vai tranquilo. E a questão dos testículos? Qual é o principal problema? Torção, nódulo, câncer? O que você vê? Você falou de câncer, né? O câncer de testículo é raro, só que é o câncer mais comum no jovem. Olha que interessante. É raro, ainda bem. É o mais comum, mas é raro. Então, assim, geralmente a faixa de idade é da adolescência até os 45 anos no máximo, né? De grande risco, né? Tá. A maioria dos homens sente o nódulo na palpação, né? Tomando banho. Às vezes alguns relacionam algum trauma, levam uma bolada, aí o cara palpa, sente um nódulo endurecido. Indolor. Indolor, olha que interessante.
E aí ele vai lá e procura, e é um câncer extremamente curável, a taxa de cura que supera 92, 94%. Você faz uma orquia total, você tira o testículo ou tira só aquele pedaço? Tira o testículo. Tá, aí tem que tirar tudo. É uma exceção você manter uma parte. Tá. Mas a gente retira todo o testículo, o resultado de cura é muito bom. Hoje em dia tem muita conscientização, viu, vô? Por exemplo, a pessoa está com câncer de testículo. Então, nessa faixa de idade, a pessoa pode querer ter filho. Hoje em dia, coleta sêmen, esperma Antes, para que você tenha depois já guardado isso, caso queira ter seu filho e tudo bem. Exatamente. Eu vou dizer assim, não é tão barato armazenar sêmen, mas já foi muito mais caro. Sim. Tá? Então, hoje em dia, antes de fazer esse tipo de cirurgia, muitos coletam, Sim. deixam armazenado, os laboratórios fazem, às vezes 3, 5 coletas, deixa tudo armazenado, fica lá com a pessoa, geralmente paga uma taxa anual, tá, para armazenar o sêmen, o esperma, faz todo o tratamento e aí vai querer ter filho e tal. A gente tem várias histórias, vamos dizer assim, inspiradoras, tá, de pessoas que sofreram isso. Vira a chave, né? Os casos e a maioria fica curada, né? Não tem 100%, né? Infelizmente na medicina, mas é um câncer extremamente curável. A torção geralmente é do jovem também, né? tá, Torção é uma emergência, né? tá. Eu te pergunto, Celso, e fratura de pênis? Tem sido comum? E quais são as principais situações em que isso pode acontecer para quem está nos ouvindo e qual é o tratamento? Fratura de pênis é um negócio que a maioria do pessoal nunca ouviu falar, imagino, né? Porque é uma emergência também, né? Uma urgência, melhor dizendo. Uma urgência urológica que quando o homem está tendo relação sexual, durante o ato ali, o pênis sai, né? Durante a penetração e bate no corpo, né? Do parceiro, da parceira, e ele quebra, ele fratura. É uma dor terrível, né? Sim, um hematoma enorme. Um hematoma enorme, fica preto ali e com muita dor, né? Então, essa pessoa ela tem que ir para o pronto-socorro imediatamente, será avaliada por um urologista, provavelmente será operada, e na maior parte das vezes, quando é operado de imediato, tá, evolui sem sequelas. Tá. Interessante. Às vezes tem gente que fica constrangida, né? Sim, fica esperando para procurar. O cara espera, vou esperar isso aqui diminuir, vai melhorar. Aí ele fica com sequela, geralmente impotência e curvatura peniana. Olha que interessante. Então, é claro que ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, procure ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. Celso, eu te pergunto agora a questão da varicocele, que é uma coisa frequente, né? E que interfere muitas vezes com a questão da fertilidade masculina. Ainda é muito prevalente? Você opera muito a varicocele? Olha, eu já operei mais, né? Porque hoje eu me dedico mais a essa parte oncológica, mas a varicocele é a causa reversível de infertilidade masculina mais frequente aí. Reversível, né? Porque a cirurgia tem resultados excelentes. Tá. É mais frequente do lado esquerdo, tá? A varicocele, quando compromete, né, a fertilidade do homem. A varicocele, pessoal, são varizes. São varizes, veias dilatadas, dentro do saco escrotal, né? Dentro do saco ali, junto do testículo. Então, há algumas teorias que essa estase sanguínea possa comprometer, né? Esse do sangue, o sangue não voltando direito, porque imagina quando a gente tem varize na perna, a perna fica inchada, né? Acumula líquido, tal, não tem aquele transporte tão legal de sangue. Na varicocele seria isso dentro do saco escrotal. Pode aumentar a temperatura, é uma das questões. Às vezes, produzir inflamações que pode desenvolver uma resposta imune no nosso próprio corpo contra a área. Tem testículos que vão diminuindo de tamanho. Por conta da varicocele. Olha que interessante. Então a varicocele é um negócio frequente que a gente examina, então tem muitos homens que às vezes falam, olha, eu quero ter filho. Aí o cara começa a ter relação,
tal, não consegue, a mulher investiga, sempre assim, né? E aí ele vai lá e diagnostica. Uma das coisas importantes para a gente avaliar a cirurgia é se o testículo está reduzido de tamanho. Tem casos que você compara sempre o direito com o esquerdo, ou se às vezes os dois estão afetados, mas às vezes o esquerdo. Você já percebe uma assimetria, né? Uma diferença de tamanho importante. Que pode estar sendo causada pela varicocele. Com certeza. Aí já é uma indicação que é uma varicocele, ou seja, exuberante, né? E aí você resolvendo, ele volta? Não. Não volta mais, né? O que foi, foi. Ou seja, se suspeitar, já procurar, então... Procura, exatamente. A maior parte das vezes, o homem não tem muita noção da varicocele, porque ela pode aparecer até... Tem homens que têm varicoceles bem grandes. Ele percebe aquele, parece um novelo, quando ele palpa acima do testículo, né, da bola ali, né, na região do saco escrotal, ele percebe um novelo ali, ele fala, pô, coisa estranha. Procurar, né, o médico, né, e aí a gente examina, pede um ultrassom e tal. A varicocele pode dar dor. É uma causa de dor testicular. Uma causa de dor testicular. E a hidrocele? Você tem tido muito caso de hidrocele? Hidrocele a gente tem menos, mas ainda tem, né? Tem. Hidrocele está muito relacionado, às vezes, a algum processo inflamatório de testículo. Tá. Lembrar que na fase adulta, depois dos 40 anos de idade, a maior parte das infecções, inflamações de testículo tem relação com o crescimento da próstata. Olha que interessante esse dado que o senhor está passando. O crescimento da próstata, ele pode, por alguns mecanismos ali de anatomia, favorecer infecção no testículo, inflamação no testículo. E às vezes, essa inflamação leva a hidrocele, que é um acúmulo de líquido no saco escrotal. O principal tratamento é cirúrgico. Tem algumas técnicas de fazer punção e injetar algumas substâncias para secar aquele líquido, né? Mas ainda o mais comum é a cirurgia. O resultado é muito bom. É muito bom. Feita a cirurgia, está resolvido. Está resolvido. E o campeão de audiência é a vasectomia, que é uma das cirurgias que se faz muito, né? Muito. E Celso, o que evoluiu na vasectomia? Olha, eu já fui vasectomizado, então eu posso falar de cadê? É uma cirurgia tranquila, né? Eu acho muito mais fácil num casal ou alguém que queira, é mais fácil fazer uma vasectomia do que fazer uma ligadura de trompas, né? Olha, eu assim, veja bem. Quais são os seus screenings para selecionar se já está na hora? Porque você deve ter cara que chega lá, nunca teve um filho, nunca tem nada, eu quero fazer. Como é que funciona? Hoje, a gente até, por questões... a sociedade está mudando, né? Claro. Então, por exemplo, tinha uma época que era obrigatório o casal assinar o termo de consentimento da vasectomia. Atualmente não. Não é obrigatório, só o homem, se ele tiver esse desejo. Então, por exemplo, você pega um homem que ele casou, tem 2 filhos e ele se separou. E ele não quer ter mais filhos, ele tem direito de fazer essa escolha. Claro. Né? No passado, recente, a gente tinha que era obrigatório ter a assinatura dos 2. Se o cara estivesse sozinho, então ele não tinha a segunda assinatura, como é que é fácil? Dificuldade, não, ele tinha que fazer isso porque a vasectomia, além dela ser oferecida no Sistema Único de Saúde, ela é também fornecida pelos convênios, né, pela ANS, né, no rol da ANS. Então, a pessoa tinha dificuldade em conseguir fazer, às vezes, uma vasectomia. Muitas vezes ele tinha que fazer particular. Porque ele queria fazer de qualquer forma, mas ele tinha um entrave burocrático ali com o operador. Então hoje está mais racional essa escolha de fazer a vasectomia. Fazer a vasectomia em homens que não têm filhos, eu acho uma coisa meio difícil. Eu acho uma coisa um pouco... não é muito a minha rotina, né? Cada um tem a sua liberdade, autonomia, né? Mas já me procuraram. Olha, indivíduo ali com pouco menos de 30 anos de idade que não fazer vasectomia, o cara não tem filho, não tem casamento, não tem nada, aí eu falei, olha, eu acho que você tem que ouvir outro profissional, de repente ele
compartilha da minha, né? Porque a vida muda, né? Claro, Pode acontecer. hoje você não quer, daqui a pouco você conhece alguém que você quer ter filhos. E que eu já estimulei, eu não condenei, né, de uma forma assim, olha, como eu vou fazer isso? Não, ouça outro profissional, coloca lá que você passou com um profissional, que no caso eu não me senti à vontade, porque eu acho que é uma questão de momento. Hoje a gente tem uma convicção, pode mudar certas coisas, né, Vô? A gente sabe, sem dúvida. já está mais vivido, né? A gente sabe que muda, né? Muda, e como muda? Mas a vasectomia é muito vantajosa, concordo com você. É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que a pessoa fica uma semana aí sem ter relação sexual. Lembrar que depois de um tempo ainda pode ficar espermatozoide, porque isso já foi causa de problema, né? Você precisa esperar um tempo para depois voltar, caso tenha a sua parceira. A gente não usar preservativo. um certo número de ejaculações, um tempo em dias, que o homem, até lá, ele tem que manter, ele, a parceira, tem que manter o método, né, anticoncepcional que eles fazem, que aí ele tem que fazer o espermograma, né? Para vezes zerou. E que vir zero. Não pode vir menos. Tem alguns raros espermatozoides, não. Não, raros não. Zero. Zerado. E porque há, né, risco, né, como todo ato cirúrgico, de eventualmente não ter sido 100% eficiente, né? Isso existe, é descrito, né? Por isso que a gente tem que trabalhar isso daí. Você já teve que reconstruir? Ou seja, alguém que fez e depois se arrependeu e quis reconstruir. Como é que foi? Reversão. Como é que fica isso? É uma microcirurgia, né? Isso é cirurgia, não é a minha rotina. Eu não faço, mas eu tenho amigos que fazem e eu encaminho para eles. Olha, o sucesso da reversão está muito associado ao tempo, né, da vasectomia. Quanto mais próximo da vasectomia, maior é o sucesso de quando ele faz a reversão, ele recanaliza, né? Ele pega as duas pontinhas lá do canal, né? Do ducto deferente, né? Que é o canal que leva os espermatozoides. Se faz muito tempo que o homem fez a vasectomia, ele tem uma tendência fibrosa. Vira um cordão fibroso. Você já não tem mais luz, né? Para você ter uma ideia, quando a gente vê lá, a gente passa um fio, dentro dele. Olha isso. É muito... E eu não faço, não é a minha rotina, então hoje eu não faço. Mas é microcirurgia, igual você falou. Faz microscópio. E nas mãos de pessoal que faz, fica muito bom a técnica. Mas o sucesso dela está muito relacionado ao intervalo, né? Tá. Então, quer dizer, já aconteceu do pessoa perguntar para mim, doutor, eu quero fazer a vasectomia, mas se precisar reverter, o senhor faz? Eu falo, olha, não é bom você fazer, que você está... Você ainda tá em dúvida, né? Porque quando o cara não quer mais, ele fala, meu, pode tirar, faz isso, que eu não quero mais, né? Eu não quero mais passar por essa, ter filho. Não quero mais ter filho. Agora, Celso, eu te pergunto, indo já para o caminho da questão do tratamento da impotência, as próteses penianas, isso evoluiu também muito, e agora com o uso dos medicamentos, hoje o mais indicado para esses pacientes que têm dificuldade de ereção ainda é a tadalafila ou tem algo além da tadalafila mais novo? Olha, tadalafila, sildenafila, né, que o sildenafila foi o pioneiro que eu via, né? Ainda é muito usado, tá bastante usado. Tem vantagens em relação à tadalafila? Olha, o Viagra, ele tem um tempo de duração, vamos colocar aí, mais curto, né, que a tadalafila. Tem alguns homens que se adaptaram à medicação, fazem uso dele, vão bem, né? Efeitos colaterais hoje são muito bem conhecidos, né? Então, tinha muita gente que falava, não toma Viagra que vai morrer do coração. É que o coração que tava ruim, né? Na verdade, o problema não era que usar o Viagra, ele já estava com o coração ruim, aí ele tomou um vasodilatador, você sabe melhor do que eu, então ele não poderia usar aquela medicação, né? Tanto que hoje está cada vez mais raro o urologista pedir uma avaliação para o cardiologista para prescrever. Isso era frequente, né? Nossa, muito. Hoje não, a gente já sabe a lista de medicações que o paciente usa. Não, você pode usar tranquilo. O tadalafila é uma medicação que funciona muito bem, né? Ele tem opções de tratar, vamos dizer assim, antes de ter relação, que a gente fala
sob demanda. Né? Ou seja, eu vou tomar porque eu vou ter relação hoje. Então ele funciona bem, ele tem um tempo de duração mais longo, então não tem aquele estresse de tomar e ter que ter a relação, né, muitas vezes. Tem os tadalafilas que são dose diária, que é uma dosagem menor, mas o homem fica mais sempre com um nível bom da medicação, o que ajuda na ereção, na resposta, né? Existe vantagem de usar sobre demanda ou do TADA diário? Porque o TADA diário parece que são 5 miligramas. 5 miligramas. E a tadalafila, que seria o Cialis ou outras marcas, 20 miligramas. 20 miligramas, exatamente. Então, quem toma o TADA diário toma 5 miligramas todos os dias. Então, ele mantém um nível basal para que, eventualmente, numa relação, ele já esteja com nível basal. É aconselhado quem toma o TADA diário tomar como sob demanda também, somar, ou só o TADA diário resolve? Na maioria das vezes, só o diário resolve. Tá. Nós não podemos esquecer que a principal causa de problema de potência, disfunção erétil, impotência, como a gente queira falar, é psicológico, é emocional. 85% dos casos dos homens é de fundo emocional, psicológico, problema de ereção. Então, esses remédios, eles vão atuar o quê? É um vasodilatador que ele garante que abra os vasos sanguíneos do pênis, que se encha de sangue, ele tem uma ereção boa para ter o ato. Então, ele vai garantir o quê? Que o mecanismo orgânico, vascular, vai vencer a cabeça, né? E aí o homem retoma a confiança, né? Então, qual que é a vantagem, muitas vezes, você tomar um comprimidinho de 5 miligramas? Você não tem nem a ansiedade de tomar para tentar ter a relação. Tá, você já está com aquilo circulando. Então eu acho, cada médico vai conhecer o seu paciente, cada médico vai identificar como é que está esse fator psicológico, o estresse. Eu gosto muito de iniciar com o de 5. Tá, manter de... Aí eu falo pro cara, falo assim, olha, usa, fica tranquilo, você vai ter melhor resposta. Não fica encanado, né? Porque quando ele procura a gente por isso, geralmente já faz um tempo que ele tá meio sofrendo por causa disso. E aí quando ele vê, volta com você depois de algum tempo, pô, tá tudo bem. Nossa, isso aqui me resolveu. Tá. E eu preciso tomar direto? Aí eu entro com demanda para ele. Porque eu conscientizo ele que ele não tem nenhum problema orgânico. O problema dele é psicológico, como a maior parte dos homens. Todo mundo vai ter algum problema na vida, um problema no trabalho, um problema em casa. Que se reflete nessa esfera. Reflete. E aí você dá para o cara sob demanda, aí ele fica mais confiante e vai bem. Tem casos que a gente faz de associar, mas são casos mais particulares, né? Tá. Tem de tudo. E nessa situação em que muitos pacientes que têm lerite, né, tem aterosclerose aortoilíaca, tem situações de impotência por outras causas, e alguns desses pacientes precisam de próteses penianas. Você tem experiência com esse tipo de cirurgia? Você faz? Quais os tipos que a gente tem hoje para esse tipo de paciente que só o uso da medicação não está sendo suficiente, esse paciente não consegue, portanto, ter uma ereção? Esses pacientes, eles têm realmente tem que fazer um tratamento cirúrgico, né? Esses pacientes que têm problemas arteriais, né, igual você falou, né, arteriopatas, né, que eles têm obstruções, que o remédio não funciona. Tem casos pós-cirurgia, pós-câncer de próstata, né? Tem uma série de casos desses também, em que a gente implanta a prótese, tá? O índice de satisfação do homem que é submetido, que ele coloca uma prótese nele, é altíssimo. Ou seja, ele volta a recuperar a confiança de poder transar sem problema. Às vezes as pessoas falam, nossa, estranho uma prótese, né? Mas é que ele passou por tanta coisa. E ele já usou remédio. Prazer? Tem. O fato de você, porque aí você vai colocar na posição do corpo cavernoso, mas você mantém a glande dele. Não, o pênis, ele fica ali, tá? E você usa, onde o pênis enche de sangue, que são os corpos cavernosos, a gente coloca a prótese. Sim. Que são 2 cilindros ali. 2 cilindros ali, que mantém ele... Mantém ele ereto. Mantém ele ereto.
nós temos uma prótese Ele consegue ter orgasmo nisso? Tem orgasmo, tem sensibilidade, tá? Tem homens que colocam a prótese maleável, que é a mais frequente, porque ela é mais barata, né? O custo dela. Ela é fornecida, né, pelos planos de saúde, no SUS, nós também temos a prótese maleável, que o pênis fica ereto o tempo todo, tá? Então, quando o homem não tem relação, ele simplesmente coloca de lado o pênis, né? E aí ele faz as atividades dele e depois ele faz. Mas ele tem sensibilidade, ele tem a penetração sem dificuldade. Tem homens que ainda guardam alguma, vamos dizer assim, vascularização ali na área, ele coloca que na hora do ato, com a excitação, tudo isso, ele percebe que o órgão até dá uma inchada, uma entumecida, que é mais estimulante para ele, para a parceira. Então a gente tem bastante estudo com prótese. E o índice de infecção? Você está tirando uma esponja de sangue que é o corpo cavernoso. Na verdade, você só introduz, né? Tá. Você não tira, então. Você enfia ela dentro do corpo cavernoso? Como funciona? A gente faz uma dilatação no corpo cavernoso e a prótese entra ali. A gente não cureta nada. Ah, você não tira? Não. A gente faz uma abertura, faz uma dilatação e ele entra. Por isso que eu falo que, às vezes, no momento de excitação, aquele corpo cavernoso pode dar uma enchidinha. É o remanescente dele, né? Pode dar uma enchidinha ali e tal. Tá. Mas, assim, o que o pessoal chama de rejeição é a infecção, né? Tá. A infecção não pode acontecer, né? Quando ela acontece, ela vai... Geralmente, o desfecho é retirar a prótese, né? É ruim, né? É ruim porque ainda vem acompanhado de fibrose depois, né, Celso? Aí complica o caso. E as lesões de uretra, Celso? Falando porque eu me lembro que quando passei pela urologia na cirurgia geral, um dos medos do urologista é lesão de uretra. Eu tenho um professor que falava assim: se alguém for sondar um homem com menos de 20 ml de xilocaína, não foi meu aluno. Porque geralmente as lesões de uretra, ainda que pequenas, elas evoluem com estenose. Isso judia demais o cara. Então eu falo, pô, você vai sondar, né, garante que você não vai machucar a uretra. Como é que o que tem de novo? E realmente a uretra é um calcanhar de Aquiles do urologista? Mas está evoluindo, viu? Tem uma parte da urologia, uma subespecialidade que chama urologia reconstrutiva, tá? Que é por causa da uretra. E tem gente muito boa, muitos jovens que estão se dedicando a isso. Claro, tem um pessoal também mais experiente aí, mas tem uns jovens muito bons em serviços de referência que, por causa dos traumas, né, dos estreitamentos da uretra, eles estão utilizando os enxertos. Tem muito trauma de uretra, Celso? Olha, a maior parte dos traumas de uretra pode ter os traumas de acidentes, né? Sim. Fratura de bacia. Fratura de bacia. Fratura de bacia é uma causa grande, porque tem acidente automobilístico, acidente de moto, né? Que os caras sofrem várias fraturas e tem lesão da uretra durante a fratura da bacia. Tá. São casos complexos, né? Que você tem que reconstruir, nivelar a uretra. Então isso daí, às vezes tem que usar os enxertos, que muitas vezes hoje em dia, uma área doadora comum é a mucosa da boca, mucosa oral. Não sabia disso. É colocado um PET, um retalho da mucosa oral ali, vamos dizer, por dentro ali da gengiva, e coloca ele ali naquela área que está estreitada da uretra, incorpora bem, entendeu? E, repito, hoje nós temos a urologia reconstrutiva, que surgiu, que avançou, melhor dizendo, por causa da uretra, e os resultados são muito bons. Mas é uma coisa complexa, tá? Não é fácil. As causas que, igual você falou, por sondagem, né, passar sonda no hospital, são causas que a gente fica muito triste, né? Porque o hospital é um serviço de referência. Seriam evitáveis, né? Assim, você ter um trauma porque foi um acidente numa sondagem, né? Então, assim, isso pode acontecer? Pode. Mas há várias coisas pra gente na hora que tá sondando, né? Tanto o médico quanto a enfermagem. A gente sabe que cuidados, né? uma coisa não tá legal,
que a gente tem que interromper aquela E chamar o especialista, né? Por causa do falso trajeto também, né, Celso? E aí tem uma série de situações. machuca, traumatiza, né? É, traumatiza. Então, assim, quando alguém vai sondar uma pessoa e não tá indo, tirou, veio sangue, já não faz mais nada, chama o urologista, entendeu? Porque a uretra é muito sensível, né? Você vê, a mucosa oral vai entrar ali, né? Mas nós temos, assim, no Brasil, a urologia reconstrutiva brasileira está crescendo muito. Nós temos serviços de referência aqui já. Tem até transplante de uretra no Brasil. Olha que interessante. É. E Celso, e a questão da incontinência urinária, que é um problema para o homem e é um problema para a mulher, né? Nós estamos falando aqui da saúde urológica do homem, mas eu te pergunto, o que temos para a incontinência urinária? Que isso também é um problema grave, principalmente com a idade, né? A incontinência urinária no homem, incontinência urinária é perder a urina, Sim, escapar a urina, né? Tá. Então é uma doença da bexiga. tá. Então, no caso do homem, na maior parte dos casos está relacionada a efeitos da próstata, do crescimento prostático. A hipertrofia da próstata, ela vai deteriorar, em alguns casos, prejudicar a função da bexiga, e um dos sintomas, os mais severos, é a incontinência. Tá, Nós temos muito remédio para isso hoje em dia, que funciona muito bem. tá. É a bexiga hiperativa, né? É aquele tipo de incontinência que a pessoa tem a vontade de urinar e ela tem que ir correndo do banheiro. Tá. Porque parece que vai escapar antes e muitas vezes escapa. Então isso tem tratamento com medicação, tem drogas que podem ser aplicadas na bexiga, que é a toxina botulínica. Cada caso é um caso, né? É. Mas assim, tem muita coisa. Tem homens que às vezes tem que operar a próstata para tratar o fator causal, para melhorar a incontinência dele. Não podemos esquecer da incontinência depois da cirurgia de próstata, né, do câncer de próstata, que ela pode acontecer. Então, assim, a incontinência que você falou da idade, né, do homem mais velho, ela está relacionada a problemas da bexiga que tem uma correlação com a próstata, mas aí pode ter uma doença outra, que diabetes, Tá. né, e aí vai. Celso, me conta uma coisa. Como é que foi a escolha da urologia na sua vida? Como é que você resolveu que ia ser urologista? Em que momento? Qual foi o teu insight? O que aconteceu na trajetória tua que você falou, não, essa é a área que eu quero fazer? Que é uma área muito rica, né? Nós falamos aqui, olha, bastante coisa e ainda não cobrimos 10% do Mas que é tem, muita né? coisa, né? Olha, na faculdade, né, eu estudei lá em Londrina, né, Universidade Estadual de Londrina. Uma faculdade, a gente sempre puxa, né, a sardinha, né, para onde a gente estudou, né, mas eu acho lá uma faculdade fantástica, excelente. Eu aprendi muito lá, os professores, tal, tenho recordações Uma muito boas. referência, né, no Brasil. Sim, e então tinha departamentos muito organizados lá. Tá. E eu, uma hora lá, logo no começo ali da minha trajetória como aluno, eu decidi que eu ia fazer cirurgia. Tá. Então aí, quando eu consegui decidir que eu ia fazer cirurgia, eu tinha que escolher uma especialidade cirúrgica. Tá. E lá em Londrina, o departamento da urologia era muito bem organizado. Então acho que isso também me ajudou. Te ajudou. E você viu ali a possibilidade de fazer uma boa residência e uma boa formação. Pensei. E gostava muito do racional, né, da questão, porque hoje a gente fala tanto em próstata, né, e eu, quando aluno, mal sabia o que era próstata, né, Olha que interessante. e a gente trabalhava, tinha muito a questão dos exames, né, a urologia tem muito exame de imagem, né, a gente vê muito exame de imagem, então via aquelas questões do rim, dos ureteres, os exames com... É anatômico, é bonito, né? Exatamente, então aquilo me chamou muita atenção. E ali, quando eu fiz o estágio na urologia, né, eu decidi no curso de medicina, né, de 6 anos, né, no 4º ano eu já decidi que eu faria urologia. Que bacana. Foi rápido até, achei. E
E na tua história, quem foram as pessoas que mais te marcaram positivamente na tua carreira? Você tem uma carreira de sucesso, a gente conhece, nós somos amigos, inclusive é a minha referência aqui como urologista em São Paulo, um grande colega, cuidou do meu pai, inclusive. Celso, quem são as pessoas que ao longo, quando você olha a história da tua carreira, você fala, poxa, esse cara aqui fez a diferença, foi vamos dizer, um turning point, um ponto de inflexão ali, que fez mudanças na sua carreira do ponto de vista positivo. Quem que você poderia citar? Olha, eu fiz a minha residência lá no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é o IANSP, né? Uhum. E lá eu tive, né, quando a gente vem para São Paulo, né, o centro, né, os serviços de São Paulo são muito, vamos dizer, O volume é enorme. um volume enorme, uma demanda, então aquilo me chamou a atenção. Então lá a urologia, lá no servidor, tem as enfermarias só da urologia, então todo dia 28 pacientes internados de urologia, você fala, né, uma experiência muito rica, né? Tá. A gente nomear pessoas, a gente fica preocupado com aquelas que a gente não nomeia muitas vezes, né? Mas você tem algum ídolo, alguém que você fala assim, puxa, eu queria operar igual esse cara? Claro que tenho, né? Porque eu tive uma tendência de me dirigir para a urologia oncológica, né? Para a uro-oncologia cirúrgica. Lá no servidor eu tinha um professor Dr. Limírio, né? Leal Fonseca, que ele era um cirurgião reconhecidíssimo, né? No Brasil inteiro, né? Uma pessoa uma habilidade fantástica, muito conhecimento, né? Cirúrgico, anatômico. São pessoas que estão perto, só de estar perto a gente já está lucrando. Exatamente, e como pessoa humana também, era uma pessoa especial. Então ele foi um ícone ali da minha formação, né? Que várias vezes, até hoje, tem hora que eu vou fazer alguma coisa, eu falei, podia fazer igual ele. Até hoje eu penso. Interessante isso, né? Numa boa, né? E nós tivemos lá um professor também, o Dr. Pedro Manzini, que vamos dizer, veio antes dele, mas também tinha uma força muito grande ali, um orgulho muito grande de ensinar a gente, residente. Então são pessoas que você não esquece, né, Vô? Sim. Que tinham uma maturidade, um ideal ali que a gente vai entendendo hoje, né? Sim, a gente tem maturidade para conseguir absorver coisas que foram deixadas muito antes, mas que a gente não entendeu. Às vezes a gente vai entender bem depois. Naquela época, né, jovem, muito ansioso para começar a trabalhar, tudo. Então teve muita coisa que certamente eu falei diferente, né? Mas de qualquer forma, acho bom eu ter adquirido, né, esse arrependimento, entre aspas, associado à maturidade, e hoje eu vejo com muita honra ter podido conviver com essas pessoas, né? E meus mestres, né? Lá a gente tinha coisas inesquecíveis ali no setor, e a gente vê vários urologistas formados, né? E depois também, né? Andei, né? Por aí, né? Fiz a pós-graduação lá no Hospital das Clínicas, né? Na época que eu fui para lá, o departamento foi todo remodelado pelo professor Miguel Sruge, né? Então um grande nome na urologia também, né? Muito, uma capacidade intelectual, acadêmica, de gestão. É um cara fora da curva. Um cara fora da curva. Foram pessoas que a gente sempre pensa, né? Sim. Eu tive orientador de tese, né? O professor Eduardo Mazzucchi, que eu fui uma pessoa extremamente dedicada ao academicismo. Então, sei lá, eu me sinto um cara privilegiado na medicina, viu? Isso é bom. Isso é bom porque você teve a oportunidade de beber da fonte. Sim. E quem eu não citei, me desculpe, não posso de todos eles, mas sem dúvida. Eu sei que essa é uma pergunta indigesta, é difícil, é difícil. Porque a gente tem os colegas do dia a dia, né? Claro. Colegas do dia a dia. Claro. Por isso que eu sempre coloco que essas coisas que você perguntou são interessantes porque a gente traz o de bom, né? Sim.
Sim. não guardar nada, não guardo rancor dessas pessoas, não. Vai em frente, porque o importante são as influências positivas. Sim. E claro que você também está exercendo influência positiva sobre os mais jovens que estão vendo o teu sucesso e que estão tendo você como objetivo. E a vida são de escolhas, né? Claro. Você A a Z e... Sem dúvida. Quando você vai num congresso internacional, como está a urologia brasileira? Ela é respeitada? Muito. Muito. Ela estaria muito bem ranqueada em termos de mundo. Sem dúvida, sem dúvida. A urologia brasileira tem destaque. Atualmente, acho que está no melhor momento, viu? Puxa, que legal. Em repercussão internacional. Que legal ouvir isso. Nós temos alguns grupos de urologistas brasileiros que tiveram destaque em congresso europeu, que foram mostrar experiência numas técnicas de laser para próstata, né, para hipertrofia, uma técnica ROLEP. Os brasileiros estão com muito destaque. Poxa, que bacana ouvir. Não só na América Latina, mas foram lá mostrar seu trabalho na Europa, nos Estados Unidos também. Tem colegas nossos que ficam radicados lá pela qualidade, tem colegas que vêm para cá e depois são convidados para ir para lá. Muito legal. Está vivendo um momento bom, eu acho. E o que está na fronteira da urologia? Ou seja, o que você vê doravante, do momento em que estamos conversando agora, para frente de evolução na urologia? Quais são as fronteiras de conhecimento da urologia atualmente no mundo? Olha, eu acredito assim, como tudo no mundo, nós estamos discutindo muito mudança de hábitos, qualidade de vida. Tá. Então, na urologia, tem uma subespecialidade que é a andrologia, Tá. que trata das questões de hábito de vida, por exemplo, bons hábitos, comer bem, o impacto da síndrome metabólica no seu desempenho sexual, no seu desempenho físico, risco de ter câncer, tudo. Então, essa questão da saúde masculina, vamos dizer assim, muito bacana você tocar nisso. Englobado pelo profissional que faz a andrologia. Tratar de homens, eventualmente, que tem algum distúrbio hormonal, testosterona, né? Então, assim, eu acho que conciliar a rotina, a eventuais tratamentos que favoreçam a qualidade de vida dos homens. Então eu estou percebendo que existe, até na Sociedade Brasileira de Urologia, a saúde do homem. Campanha de saúde do homem. Que legal. Isso já é slogan na SBU. Então eu acho que a nossa fronteira, aí vai trazer tudo, né, Volpe? Porque, por exemplo, o homem que se cuida melhor, ele tem menos risco de ter câncer, né? Ele tem menos risco de desenvolver algumas patologias, mesmo litíase, que é cálculo e tal. Então eu acho que nós estamos caminhando, nós vamos continuar tendo as subespecialidades, né? Isso não tem jeito, né? Mas eu acho que as coisas estão ficando muito associadas ao global também. A visão global. Que bacana ter essa visão mais macro, né? Vai se refletir nos diferentes setores. Essa é uma opinião minha, né? Eu não sei, de repente outro urologista tem uma outra visão. Mas eu falo isso, mas, por exemplo, o meu dia a dia é muito ligado à urologia oncológica, né? Tá. Mas eu vejo com excelentes olhos essa parte, porque as pessoas, os pacientes que eu percebo que eles têm essa preocupação atualmente, né? Dentro da própria sociedade. Os pacientes falam de imunidade hoje em dia, né? Eu quero repor a minha vitamina D, ela tá baixa, pode melhorar a minha imunidade. Eu estou fazendo uso de tal suplemento. Então as pessoas estão querendo se prevenir das doenças e tentar colocar os hábitos de vida, né? Associando tudo. E estão levando isso para especialista, né? Então, às vezes, você está querendo conversar de uma coisa, o paciente te traz outra demanda, né? Tá. E dentro da urologia, eu percebo que eu tenho residentes que estão partindo para esse campo. Eles falam assim, eu quero fazer andrologia.
Então ele faz uma consulta. Eu falei, o que você discutiu com o paciente? Hoje eu falei só dos hábitos de vida, o que ele tem que mudar da rotina. E o cara é urologista. Olha que interessante. Muito bacana. É isso aí. Estivemos aqui com meu querido amigo Celso Heitor falando sobre saúde urológica do homem brasileiro. Eu aproveitei muito, tenho certeza que você que está nos ouvindo e nos assistindo também. Celso, quero agradecer muito a tua presença, um papo delicioso, muito gostoso ter você aqui e com certeza vou te chamar mais vezes para nós discutirmos, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar que ainda não consegui, mas numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Celso. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. O Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você.